bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está aí nos assistindo. Estamos agora começando mais um episódio do Café com Leane Lago Podcast. E hoje, como sempre, muitas novidades, muitas coisas boas, assuntos de grande relevância. Vamos falar sobre política no nosso quadro Político Destaque 2026. Estamos trazendo aqui os nossos pré-candidatos dessas eleições, falando sobre seus projetos. Também temos causa animal, né? Porque o Café com Leane Lago sempre foi assim, muito com bastante relevância e bastante assuntos diversificados de várias áreas. A gente fala sobre proteção animal, a gente fala sobre projetos sociais, a gente fala sobre política, a gente fala sobre empreendedorismo, saúde, cultura e muito mais. Tudo aquilo que é relevante para a nossa sociedade. E o nosso quadro Meu Amigo Pet, que nós teremos hoje uma participação muito especial de um protetor de animais aqui em São Luís, muito atuante, já já vocês vão saber quem é. Então, fiquem aqui com a gente e acompanhem mais um episódio do Café com Leane Lago Podcast. Agora sim, vamos dar início ao nosso episódio do Café com Leane Lago Podcast com o nosso quadro Meu Amigo Pet, aqui com a participação especial do protetor de animais, defensor da causa animal aqui de São Luís, mais conhecido como Nogueira Protetor. Nogueira, meu querido, quero que você saiba que para mim, também como uma defensora dos animais, é um grande prazer, uma grande honra destinar esse espaço para você, vir falar sobre um projeto tão bonito que é o seu trabalho voltado à proteção aos nossos animais. Seja muito bem-vindo ao Café com Leane Lago e em especial ao nosso quadro, especialmente feito para você. Leane, é um prazer estar aqui com você. E a gente gosta muito quando a mídia ela abre para o assunto causa animal, que infelizmente poucas as emissoras, poucas as mídias, elas falam sobre a causa animal, que é uma causa tão carente aqui no nosso estado, principalmente Sim. aqui em São Luís do Maranhão, onde a gente atua, né? É verdade, meu amigo, é necessário abrir esse espaço. E eu sempre percebi, Nogueira, essa ausência. Eu vejo as pessoas falar sobre política, empreendedorismo, saúde, cultura, tudo. Eu não vejo ninguém destinando um espaço na TV para falar da causa. Eu questionei isso outro dia em uma emissora, que não vou citar o nome, por que que eles tinham um quadro de pet, mas focado no comércio pet, voltado para as clínicas, para a loja pet, mas ninguém falava do dia a dia de um protetor de animais, das lutas que um protetor tem no dia a dia, do sofrimento que são os nossos animais aí nas ruas, todos os dias sofrendo sol, chuva, falta de comida, doentes e abandono todos os dias. Então, eu não vejo nenhum programa de TV, nenhuma emissora destinando um tempo para falar disso, porque parece que as pessoas só se preocupam em comercializar, não se preocupam realmente em defender, em proteger. Mas mais uma vez eu quero te falar que é uma honra ter você aqui no nosso programa, no nosso podcast, para abordar esse tema tão importante, tão especial. Para mim também é um tema muito importante. Eu gostaria até de ter mais tempo para abordar sobre isso, mas vamos conseguir. Por enquanto, você é o primeiro entrevistado da causa animal aqui no Café com Leane Lago Podcast. Estamos há poucos dias com o podcast, em menos de um mês, né? E já estamos encerrando essa temporada, mas eu falei, eu não posso encerrar essa temporada do Café com Leane Lago Podcast sem trazer aqui um defensor da causa animal para a gente dialogar sobre esse assunto, porque nós precisamos falar para a sociedade sobre essa importância. Precisamos explanar isso com muita força, Nogueira. Então eu quero que você comece falando aqui para a gente, porque o Nogueira é empresário, tem uma vida também lá fora, tem sua vida pessoal. E aí, como é para você destinar um tempo, porque você se dedica muito, você é muito conhecido como Nogueira Protetor lá da Praça dos Gatos, que é muito conhecido, que fica ali no Bacanga, né? Isso. E ali a gente vê o abandono, ele é todos os dias, principalmente dos animais doentes. A gente vê, acompanha em sua página, são caixas e caixas chegando todos os dias de filhotes abandonados e pessoas desumanas que fazem isso todos os dias. E eu vejo você abraça com tanto amor, com tanto carinho, divulga, pede para as pessoas para adoções responsáveis, leva para veterinário. Gente, como é para você essa luta no dia a dia? Mas antes de mais nada, eu queria que tu falasse como foi que começou para você
Você teve assim, o que que te motivou a abraçar essa causa? Como foi esse início de tudo, Nogueira? Lene, uma pergunta que às vezes muita gente faz e às vezes uma crítica que os protetores recebem, né? Porque em vez de cuidar do animal, não cuida de uma criança, entendeu? Não cuida do idoso, não cuida do doente. Então a gente sempre responde, olha, a gente entende que para cada pessoa Deus deu uma missão. Uhum. Infelizmente, muitas delas não realizam essa missão. Então, uma é para cuidar de idosos, outra para cuidar de crianças e outros para cuidar de animais que somos nós protetores. Então, isso já nasce com a pessoa. É incrível. Você já olha tem gente que olha o animal ali e aquilo é só um animal. Mas tem Sim. pessoas que já olham o animal e já quer Uma saber vida. se ele está sofrendo, se ele É, está na rua. Então, exatamente. isso é despertado desde que a gente nasce. Eu, com 9 anos, eu vi um gatinho e levei para casa. Pronto. Entendeu? Ainda não era, vamos dizer, o Nogueira que ia se tornar um protetor, mas ali já iniciava essa dedicação pelos Já animais. mostrava o teu amor ali pelos Isso, animais quando tu teve essa atitude. Nem pensou como que tu ia cuidar, mas tu pensou, é uma vida, é um gatinho, eu vou levar. exatamente. Entendeu? Entendeu? Tava ali um cinza muito lindo, por sinal. Então foi. Então eu sempre busquei amenizar o sofrimento desses animais, porque as pessoas quando pensam em maus trato de animais, geralmente eles ligam com bater no animal, chutar o animal. É um maus tratos, Também mas é um. mas nós temos o maus trato de abandono, é um maus trato. O maus trato psicológico, que é muito aplicado nos animais hoje, as pessoas nem têm noção, quando começa a xingar o animal, como se zanga com o animal. Eita, meu Deus, eu tinha um vizinho que falava tanta coisa para o animal, e a Ele pessoa, sente tudo, né? e a pessoa acha que aquilo ali não é um tipo de maus trato. E tem também, né, o maus trato do abandono, que foi uma conversa que eu tive com Augusto Cury, que ele me levou muito a pensar sobre isso. Ele disse, Nogueira, tu já pensou os animais que são abandonados dentro de casa? Eu digo, mas como tem animais Nossa. abandonados? Aí E existe. ele disse, Nogueira, aquele é a pessoa que chega lá, tem um animal, mas não interage com o animal, fica no celular, fica na televisão, o animal fica sentadinho lá esperando um Esperando um carinho, esperando carinho. passear, alguma coisa, entendeu? Além de Mas, vários casos, Nogueira, de pessoas que a gente vê, acompanha na internet, você acompanha sempre, pessoas que moram, o animal, ele tem um cachorro dentro de casa, o gato dentro de casa, ele não alimenta. Ele se alimenta e ele não alimenta o animal. Tá havendo muito resgate de animais, assim, muito, muito, muito debilitados pela falta de alimento e água dentro de uma casa. Então, o abandono dentro da própria casa. Daniel, eu recebo muitos pedidos de ajuda, muitos mesmo, entendeu? Imenso. Antigamente a gente chegava e conseguia resgatar um animal. Hoje é processo para cá, processo para lá, então a gente tem que estar bem fundamentado, ó, quando a gente vai lidar com os maus tratos que tem que ter provas. Quando vai resgatar, Eu né? sempre falo para as pessoas, tragam provas. Não adianta me ligar e dizer, olha, tem um cachorro que apanha muito A gente escuta muito e a gente sofre com isso, porque a gente fica, como é que a gente vai lá? lá. Como é que a gente vai Então, resolver? Cadê a prova? Alguém filmou para poder a gente chegar lá na polícia e levar a polícia junto. A gente só sabe, as pessoas só ouvem, mas não tem como ver, não tem como filmar, até porque está dentro da casa do outro do lá. Às outro, vezes o isso. vizinho escuta, mas não tem como pegar aquela prova. E aí é uma missão complicada, É. difícil. O que a gente orienta nesses casos? Ligar para o 190, Uhum. explicar a situação, para eles fazerem uma verificação lá para saber o que realmente está acontecendo. Porque às vezes só a autoridade de uma polícia chegar lá, o cara já fica, né? Poxa, então o pessoal estão vendo que esse animal tá, eu estou maltratando esse animal. Talvez ele pare, já deu um efeito psicológico nele, né? Dizer, olha, realmente eu vou ficar aqui, eu não vou mais maltratar porque a polícia bateu na minha porta. Agora, um protetor ir lá é complicado, a gente não tem essa autoridade, entendeu? Já que estamos falando de abandono, Nogueira, a nossa primeira pergunta foi sobre o que te Isso, motivou, né? Então, você falou aí que foi desde criança, uma coisa assim de já do coração, isso. né? Foi a sensibilidade sua já desde muito cedo, não existiu um fator, existe uma coisa que foi, ao longo do tempo, o amor foi fazendo isso, você foi se envolvendo cada vez mais e foi se tornando hoje essa referência, né, Nogueira? A gente vai se envolvendo assim que a gente nem percebe.
Entendeu? Tem gente que pega um gatinho, vai pegando o outro, quando pensar que não, é um protetor, é uma protetora, Mas quanto que não tá com abrigo, aí depois que desperta, se eu tô com 10 gatos, já é um abrigo. já, já é um abrigo. Então, tu fez uma pergunta também, como eu divido esse tempo, né? Sim, Isso aí, porque, pô, olha, 5 horas da manhã eu tenho que acordar para dar atenção para meus pets. A caminhada que a gente dá é 5 horas da manhã e quando eu chego à noite do trabalho, eu dou essa caminhada. Às 6 horas eu já tenho que preparar comida para alimentar quase 100 animais. Eu começo vindo 6 horas da manhã, o pessoal já me acha lá no São Francisco, alimentando uma turma de cachorros. é Eu mesmo? comecei Aonde ali? depois da ponte. É É, mesmo? eu comecei com 4 cachorros, depois 7, e hoje eu contei tinha 10. Apareceu mais Oh, 3 filhotes. Deus. Eu Aí vou te de, dar mais uns 20 aí para. aí de lá eu vou para a Praça dos Gatos. Aí lá na Praça dos Gatos a gente tem que medicar, tem que limpar, né? Todos os dias ali a gente tem que fazer a limpeza. Sim, Aí tem que deixar a água, a comida pro sim. dia todo. Então os gatos ali da Praça dos Gatos, eles têm alimentação pro dia todo. Você deixa lá à Deixa à vontade. vontade. E fora que nós temos também colaboradores, pessoas que vão lá, Vão lá entendeu? durante o dia. Aí, à noite tem uma Kênia, uma pessoa que sempre está lá comigo, ela faz os vídeos para mostra. Diz, Nogueira, tem um gatinho aqui que tá meio triste. Aí de manhã eu já vou pegar esse Quantos gato. gatos em média lá na Praça dos Gatos hoje, Nogueira? Hoje a gente conta com uns 50 gatos ali. Aí só que, como lá colocou câmera, as pessoas abandonam num outro local agora que já Para está não serem para vistos. quase 40. Ah, meu Aí a gente Deus. termina de alimentar aqui e já vai para lá. É próximo de lá. É próximo, então a gente não precisa nem pegar o carro, a gente vai a pé mesmo, entendeu? Eu e o meu parceiro Jean, chama Batman e Robin, né? Ele sempre está comigo nessas missões. Tinha trazido quem é o Batman e o Robin. Tinha trazido O o. Jean Tinha que trazido o Jean pra cá, pra ser o Batman aqui na entrevista. era meu, entendeu? Ele Ah, não gosta muito, não, assim, entendeu? um abraço pro O Jean. Jean é meu parceirão, Jean, estamos Assista a sempre gente, juntos, cara, viu? entendeu? Parabéns aí por abraçar a causa junto com o nosso amigo Nogueira, viu? Que Deus te abençoe. Então é isso, Lene. Então, aí eu tenho que voltar para a empresa 8 horas. Sim. 8 horas, pronto. Aí eu já sou o Nogueira, mas ali eu continuo dentro da causa animal, que é respondendo mensagem. Eu tenho um programa de castração que vai fazer 7 Eu anos. Eu acompanho. acompanho, muitas castrações foram feitas nessas clínicas, não é mutirão, é castração, programa de castração a preço popular, que é Sim. direto, clínica. Aí você faz parcerias com as clínicas. Faço. Tem clínica 24 horas, que a pessoa pode ir. Eu não posso, eu trabalho sábado até domingo. Eu só posso à noite. Tem a clínica Pois eu 24 quero, que eu horas tenho um gatinho para levar para castrar. para castrar, né? Então, o Nogueira protetor, ele não sai de cena. Uhum. Ele apenas está ali mantendo a empresa dele funcionando. É porque às vezes as pessoas acham que nós vivemos da proteção animal ou que nosso tempo todo Não tem que tem ser da proteção. como. Não tem, não Tem tem. como. Eu tenho esposa, eu tenho uma vida social, eu tenho uma empresa para me estar administrando, eu tenho uma E vida aí as pessoas social, ligam mãe, 24 irmão. horas para você, né? Aí às vezes tem pessoas que chegam e mandam uma mensagem, a gente não responde, né? Aí ela diz, olha, tá vendo? Quando a gente precisa de um protetor, a gente não acha. Meu Deus do Quando a céu. gente precisa de uma ONG, Como se você fosse um funcionário público dali e para estar à disposição isso, 24 isso é muito horas. triste para a gente, quando a gente ouve isso, e a gente ouve muito, quando a gente não consegue ajudar um animal, né? Eu até dou graças a Deus porque esse hospital tem ajudado muito os protetores, Sim. porque tirou um pouco de uma carga nossa, que era arrumar clínica, né, que não cobrasse calção para a pessoa levar, né, porque hoje, qualquer clínica que você leve o animal, você tem que Se você quiser pagar. falar qual é a clínica, fica à vontade. Se você quiser falar. Eu não posso falar porque Ah, eu tenho umas regras a cumprir com o Conselho ah, Regional de Medicina sim. Veterinária. Então eu não posso Perfeito. falar valores e nem as clínicas que faz Ah, tá. esses atendimentos, entendeu? Perfeito. Que Bem aí entendido. eles me notificam. Sim, Eu já fui sim. bastante Não, eu notificado. pensei em falar no sentido de fazer o bem até, para falar que É, você falou que é uma clínica que não cobra, que ajuda, então você falou para ele isso, fosse bom, a gente está falando quem seria isso. essa clínica boa, né? É, Mas tudo certo. entendeu? Então as clínicas são um preço bem abaixo dos praticados, entendeu? Uhum. Então resolve muito pra gente. E o hospital veterinário, que também, graças a Deus, tem atendido aí essa demanda muito grande, que, como eu te falei, tirou um peso um pouco dos protetores por causa disso. Toda vez que encontrava um animal atropelado, Nogueira, estou com um animal atropelado aqui, ou eu tinha que buscar, às vezes,
ou eu tinha que arrumar uma clínica que não cobrasse o calção para ele lá levar o Para animal, entendeu? entrada, Aí aham. a gente ia fazer a vaquinha. Aí eu me comprometia com o proprietário da clínica. Sim. Essa vaquinha, às vezes, o animal morre até ela ser levado para uma clínica, porque às vezes o protetor não tem aquele recurso para dar entrada imediata numa Numa clínica, né? clínica por causa do calção, entendeu? Exatamente. Nogueira, a gente falou um pouquinho sobre o abandono, você explanou aqui, né? A gente sabe que esse abandono aqui no nosso país, ele é preocupante. Ele só cresce cada vez mais, a gente acompanha nas redes sociais, toda hora um relato, toda hora, principalmente a gente que é protetor e defensor, a gente parece que o algoritmo, ele manda para a gente o É tempo isso. inteiro essas Sempre. informações. Isso. E ultimamente tem chegado assim a todo vapor. Eu estou ficando É. cada vez mais chocada como está crescendo o número de abandono. E o nosso país, eu acho que está batendo recorde, né? E o nosso estado do Maranhão, a gente percebe que está muito forte também. A cada canto a gente vê gatos, cachorros, dentre outros animais nas ruas abandonados. Como você acompanha no dia a dia, sabe que todo dia são caixas e caixas de animais abandonados, como se fossem descartados, como se fossem objetos. Isso está crescendo cada vez mais. E o que que você considera, Nogueira, que o que está faltando? Se você hoje fosse um político de mandato e você pudesse fazer alguma coisa, o que que o Nogueira faria? Qual seria uma estratégia? O que que você consegue ver que poderia combater esse tipo de crimes, diminuir ou reduzir pelo menos esse abandono? Que se você fosse hoje uma pessoa que pudesse ter leis para isso, fazer leis, o que que você faria, Nogueira? Olha, só para você ver como a causa animal ela é tão esquecida politicamente, que o último dado que nós temos de quantos animais estão abandonados no Brasil foi da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, são 30 milhões de animais abandonados, e isso há mais de 15 anos atrás. É a última referência que nós 15 temos. anos É atrás? 15 anos atrás. Então, Nós não temos hoje, vamos dizer, um censo para saber. A primeira coisa que eu queria saber, como político, quantos animais existem nós abandonados no temos. Brasil, para a gente poder começar a trabalhar em cima Parece desse que fazem número. vista grossa, né? Exatamente. Então, para a gente começar a criar políticas públicas para esses animais, a gente tem que ter essas informações. E hoje, a única informação que a gente se baseia é desses 30 milhões, que a gente sabe que isso aí já passou, Do ultrapassou país. do E do país. Maranhão, o que que tu acha Não, que nós temos, não, em nós média? Não tem nenhuma não base. tem uma base, não tem um censo que demonstra quantos animais tem. Se o cara pegar os 30 milhões e dividir por estado, depois por cidade, Mas vamos é uma supor que base tu que não vai ter, tivesse essa estimativa, tu tivesse uma estimativa de 30 milhões ainda, certo? e tu for um político de mandato, o que que você acha que poderia estar combatendo ou reduzindo esse abandono aqui no nosso estado? Vamos falar do Vamos nosso falar, não. estado? Vamos dar um exemplo, vamos ver que o Maranhão tenha mais de 100 mil animais abandonados. Vamos colocar um Sim. número assim que a gente colocar por alto. Primeiro, a gente teria que criar política pública de castração desses animais, né? A primeira coisa que nós temos que fazer, porque 100 animais se multiplicando, 100 mil animais se multiplicando, você vai ver que o número de animais, vou dar um exemplo de gatos, né? Sim. Gato, hoje, os maiores, o maior número de abandono hoje é gatos, porque o gato ele se multiplica muito rápido, mais É do que porque cada, como a gente fala, ninhada. cada ninhada vem ali no mínimo 5, 6, né? 6. E o gato, por ser mais independente do que o cachorro, a gata ela consegue caçar rato, consegue caçar. Ela mesmo na rua, Sobrevive mais tempo. ela se vira. O animal já, o cão já é mais dependente do homem, do ser humano. Se não tem se tiver um lixo para comer, alguma coisa, ele vai morrer de fome. Entendeu? Ele perdeu com o tempo com o tempo, né? Esse O- o- instinto. os lobos ainda caçam hoje. Já os Entendi. cachorros já ficaram totalmente dependentes do. Também, né? Não tem como não ficar dependente, né? A gente Sim. faz tudo por eles, né? Então, uma das soluções seria a castração em E massa. massa, Aham. entendeu? Fazer Tendo onde colocá-los após a castração, porque eu sou totalmente contra fazer castração em massa isso. e E devolver para a rua de imediato, sem você ter onde colocar os animais, porque é você dizer que está matando todos eles, da mesma forma. Que castrar e jogar na rua, porque você sabe que quando você castra o animal, ele precisa tomar remédio, ele precisa de repouso, ele precisa de cuidados, e aí você só castrar e devolver para a rua imediato. Outro dia uma protetora falou para mim isso, eu não concordei. Eu falei, não, castração em massa e devolver para a rua não é proteção.
não. Para mim não é, porque você reduz ela ali de parir. Mas ela vai morrer, obviamente. Então, porque se ela vai ferida para a rua com uma cirurgia, porque pelo que o veterinário fala para mim, toda vez que eu castro um animal, ele fala que requer muitos cuidados. Ele fala para mim que eu tenho que medicar por 7 dias. Aí isso, alimentação, não sei o que, várias coisas. Imagina, eu castrei um, joguei na rua de volta. Se eu não tenho um lugar para acolher, eu não sou a favor, assim, meu ponto de Não, vista, que eu acho que tem que haver essa é, proteção, entendeu? é tipo assim, Lene, olha, vamos ver, tem animais que a gente chama de são animais comunitários. Que é isso? Tá numa rua, todo mundo alimenta, a maioria das pessoas estão ali, gostam dele. O animal daquele se castrar e devolver para lá, vai ter gente para cuidar. Os comunitários, É, né? animais de ponto de abandono, que é o meu caso. Eu já castrei 20 animais num dia, entendeu? No outro dia me devolveram e ficaram lá no ponto de abandono lá. Por quê? Porque eu estava lá Mas você estava lá cuidando. cuidando. E isso aí que tu falou é bem relevante, porque agora desses animais que não tem como a gente continuar a medicação, o melhor é deixar ele na clínica até tirar os pontos. Tirou os pontos, pode soltar ele que está de boa. Então, a solução seria essa. Mais algum ponto com relação ao combate ao abandono? Também criar política de conscientização. A gente acabou de falar agora sobre comunicação, né? Você não vê o governo. Qual foi alguma vez que você viu o governo federal colocar uma propaganda na televisão Não tem. falando sobre maus tratos de animais, falando sobre abandono de animais? Então, tudo às vezes começa pela conscientização. Mostrar que o animal ele não é um objeto. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome. Então, tem muitas pessoas ainda que não têm essa conscientização ainda. Então, você não vê essas políticas de propaganda, de mostrar, entendeu? E mostrar também as leis que protegem esses animais, que hoje nós temos a Lei Sanção, que é uma lei muito pesada, entendeu? De abandono. Então, a Lei Sanção, ela, se for bem divulgada, as Eu pessoas vão acho. pensar Sim. várias vezes em abandonar o animal, porque ela dá 5 anos de cadeia. Mas aí, Nogueira, não adianta ter a lei sanção. Eu conheço a lei sanção. Eu acho que a gente precisa ter leis e fazer elas se tornarem eficazes. Precisamos fazer valer essas É, leis, porque a gente, nosso país tem várias leis de proteção aos animais, mas exato. vai aqui no Maranhão. Exato. Cadê que as pessoas respeitam? Eu, como tenho animais, também sofro com isso. As pessoas podem falar o que quiser, lhe ofender e tudo, e você fica até perdido. Como é que você faz? Você vai denunciar onde? E você vai denunciar um século para chegar a uma intimação para a pessoa? Não tem, a não ser que você tenha como gravar de imediato, filmar a pessoa ali, sei lá, maltratando mesmo, cometendo atos, senão você fica desprotegido. Então, assim, eu acho que a gente precisa de leis que realmente sejam eficazes. Nós precisamos de representantes locais. Espero que dê tudo certo para você, Tá bem. porque você é um pré-candidato a deputado federal, né, Federal. Nogueira? A gente precisa também reforçar isso aqui para quem nos assiste. O Nogueira é um pré-candidato a deputado federal pelo Avante, não é Do isso? Avante. Para justamente lutar ainda mais pela causa animal, para ter mais oportunidades, para poder nos representar também lá na Câmara Federal, para buscar mais projetos de leis. Porque nós temos lá deputados federais que têm esses projetos, como a Lei Sanção e outros, mas que aqui no Maranhão a gente não tem eficácia nessas leis, nesses projetos. Então a gente precisa de pessoas assim, que vão para lá, que lutem por mais projetos, que seja mais severa. Eu sou a favor que a lei seja mais severa de proteção aos animais. Eu acho que ainda pega muito leve ainda. 5 anos ainda é pouco para quem comete crimes É assim verdade. muito fortes. Né? Pegando o gancho sobre a questão dos maltratos aí e do abandono, como você citou, eu acho, no meu ponto de vista, como também defensora, eu acredito que uma das soluções seria justamente essa: leis, né? Leis mais severas. Seria também a questão do abandono, ter políticas públicas nas escolas, porque eu acho que começa das escolas de dentro de casa. Mas se o pai e a mãe não ensinam dentro de casa, então vamos fazer isso se tornar obrigatório nas escolas, né? Tendo ali ações, recreações,
vários tipos de atividades que venham ensinar essas criancinhas desde pequenininhas, desde a creche até ela se tornar um jovem que saiba respeitar o animal, porque quem sabe respeitar o animal, ele respeita as pessoas. E uma pessoa que não respeita os animais, que trata mal o animal, você pode ir atrás que é uma pessoa que maltrata a gente, que maltrata uma criança, que maltrata um idoso, que maltrata indefesos. Porque enquanto nós somos voz dos animais, pegando o gancho do que você falou, porque as pessoas falam, por que você não vai proteger uma criança, um idoso? Mas uma criança, a partir de 2 anos, ela sabe falar. O idoso sabe falar. O animal, ele não sabe falar. Ele sente, ele sente a dor do abandono, a dor das doenças, a da fome, do frio, enfim. Mas ele não sabe dizer, eu fui maltratado. Então, é por isso que nós temos que ter pessoas que representem e que protejam os nossos animais. Então, eu acredito, assim como você acredita na castração em massa, eu também acredito. Eu acredito também que a gente tem que ter políticas públicas dentro das escolas, sim. E eu acho que isso aí é principal até. Porque isso começando desde cedo, Nogueira, vai reduzir o adulto abandonando, vai reduzir o adulto maltratando, vai reduzir muitas coisas. Então, assim, por que que há um nível muito grande de gente, de animais nas ruas abandonados? Porque tem quem abandone. Se a gente conseguir trabalhar a mente dessas pessoas, né, e mais propagandas de conscientização, como você falou, e mais programas, emissoras, canais, trazendo essas vozes, assim como a sua, para falar sobre isso, né? Deixa eu pegar o gancho aqui, deu. Sobre as leis. Qual é uma das funções um deputado federal? É isso, é fiscalizar. Então, falta essa fiscalização. Vamos dizer, a lei sanção, se ela for bem aplicada, se ela for rigorosamente aplicada, é uma lei que vai colocar muita gente na cadeia. Eu espero. E- Tomara que seja aplicada. então, o que falta? Falta os deputados federais fazer essa função de fiscalizar Olha, Nogueira, essas você leis. se eleja e faça valer essa lei sanção aqui no Isso. Maranhão, porque eu estou cansada. É, Eu estou cansada é, de ver gente maltratar e ficar impune, de ver impune. gente xingar e ficar É impune, isso. de ver gente envenenar os animais e ficar impunes. Eu estou cansada. E se eu pudesse, eu mesma prendido muita gente, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho esse poder. É porque a gente vê o seguinte, a lei sanção foi uma lei Bem bem elaborada. elaborada, uma lei que abrange, né, cães e gatos, né? Teve até um caso curioso daquela menina que matava pinto, que amassava assim, os pintos até morrer. Isso Eu foi. vi. Essas cenas tristes aí que estão rolando aí. Acredita-se que um do delegado disse que ela não poderia entrar na lei sanção porque O Pinto não estava. isso, dentro do que enquadra, que é cães e Sim, gatos. Só que cães e nós temos gatos. lei de maus tratos, entendeu? Sim, Também qualquer tipo de maus tratos é sujeito à cadeia. A lei de sanção ela amplia um pouco mais para animais como cães e gatos, porque são os animais que mais meu sofrem Deus do os maus céu, tratos, entendeu? claro. Mas foi isso que ele Qualquer disse. ser vivo sendo torturado é maus É um tratos. trato. Você já viu aqui uma cultura? Eu vou falar algo aqui, mas eu não vou citar nomes. No meu município existe. Ano passado existiu um São João lá. Este ano está prestes a acontecer novamente este São João. Eu espero que não façam essa prática novamente lá. Existe uma cultura que eu nunca vi na minha vida, uma cultura dessa, que é correr atrás de um pato com uma pessoa, fica um monte de gente aplaudindo, e enquanto muita gente aplaude, e o pior de tudo, que mais me entristece, é muita gente achar bonito, Essa é é. muita gente gostar como entretenimento, aplaudir, sorrir, ficar feliz com o sofrimento do animal. Aí a pessoa idealizadora chegou para mim e falou assim: ah, então tu não come pato. Eu falei assim, não, mas para eu comer um pato ou uma galinha, não precisa de torturar ela Não. primeiro, não. Correr atrás, fazer ele sofrer, para depois matar o animal. Eu nem ia querer comer um animal desse se eu sofresse, se eu soubesse que ele tinha sofrido tanto para ele chegar na minha mesa. Deus me livre. Então, assim, é um argumento infeliz de uma pessoa que vem me falar isso. Usam como cultura no São João, em alguns municípios, aí isso que é cultura. Eu nunca tinha É. visto falar, mas a pessoa me disse que é cultura de lá eles correrem atrás do pato com um pedaço de pau na mão, aí pega o pato e mata o pato, que no meio de todo mundo aplaude. Isso aí eu considero maus tratos. Isso não entra nessa lei de maus tratos aos animais? Lei tem, até a lei. Não
como eu falei, não na lei de sanção, né? Mas a outra A de maus outra, tratos. maus tratos tem, né? Pois se Tem uma esse lei ano ocorrer federal, de entendeu? novo lá, eu vou entrar com a lei de maus tratos contra essa Depois ação lá. depois eu te passo a lei, te passo tudo, entendeu? Uhum. Que é o que a lei, o que essa lei abrange, a lei federal, ela abrange todos os animais, pode ser animais silvestres, pode ser animais domésticos, entendeu? Então todos os animais, eles são amparados por esta lei, né? Acho que o delegado ele não conhecia essa outra lei federal. Ela é um pouco mais brenda do que a lei sanção, mas ela existe, entendeu? Uhum. Então ela não poderia sair dali, ela teria que ficar presa e ir para uma cadeia mesmo, né? Mas ela só foi para uma audiência de custódia e lá ela foi solta. É revoltante a gente que trabalha com animais e vê esse sofrimento e vê uma pessoa sair ilesa quando faz uma maldade dessa, né? Nogueira, a gente está acompanhando aí através das redes sociais muitos casos de falsos protetores. Ixi, Muitos, né? Você sabe, a gente precisa falar sobre isso aqui, precisa. porque é muito importante a gente falar disso, porque É um assunto delicado. uma coisa são os protetores verdadeiros, legítimos e que tratam os animais com amor como você e outros que nós conhecemos, porque existem muitos bons, até porque realmente quando começou a causa animal com protetores, defensores, realmente foram pessoas de coração Isso. fazendo isso. Mas aí agora, na medida em que as redes sociais foram ganhando uma dimensão sobre isso, muita gente ajudando, muita gente fazendo pix para protetores para ajudar os animais, para comprar ração, remédio, clínicas e tudo mais, a gente começou a surgir um grande número de falsos protetores, começaram a observar assim, bom, tem gente que de bom coração aí na internet que ajuda. Então, vou aqui inventar que eu sou falsa protetor. Vou ali na rua, bato a foto de um gato Isso. atropelado, de um cachorro atropelado, faço a foto, posto nas redes sociais e ali vai começar a chover pix para mim. E, infelizmente, isso está acontecendo. Tem gente que mudou até de vida. Eu sigo casos que vieram Tem. me denunciar outro dia de uma pessoa que não é do nosso estado, de outro estado. O cara tá rico, praticamente rico, e ele só faz fotos dos animais abandonados na avenida tal de Salvador, nananã. Você não vê mais foto nenhuma do animal numa clínica. Como é que ele está cuidando do animal? Nada. E o tempo inteiro é uma foto de um animal diferente. Ah, eu vim aqui, esse animal aqui foi atropelado, tá com a cabeça não sei o quê. E aí, gente, ajudem para eu poder levar ele para a clínica. E você não vê mais um indício de nada. E chove, eu vi lá os comentários, fizeram a denúncia para mim. E eu fui lá, porque a pessoa pensa assim: ah, ela é comunicadora, vai fazer alguma coisa. Mas, poxa, é o Ministério Público lá de Salvador, da Salvador. Bahia, como é que eu vou fazer alguma coisa? Aí eu fui ver, todo mundo pix, 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 pix. Eu digo, pronto. Então, assim, casos como esse, tem também aqui no Maranhão que eu sei, eu já acompanho alguns casos também, inclusive aqui em Nó- São Luís. Poucos, mas tem. Nós tivemos um caso E que foi usado a Praça dos Gatos, na sabia? Praça dos Gatos. E aí eu queria te perguntar sobre isso, Nogueira. Existe um problema sério, porque tem gente que coloca, se faz passar por protetores, leva os animais, tem alguns que até levam para casa. Só para fazer a média e depois soltam de novo na rua. Ou até torturam esses animais. Hoje está dando aí uma audiência É em isso. alguns aplicativos, como o Discord e outros. Infelizmente, isso é triste, isso é lamentável ter pessoas que dão audiência para isso e compram esses conteúdos tristes, deploráveis, uns conteúdos assim que a gente fica assim chocada em ver como é que tem gente que se diverte com aquilo ali e gente ganhando dinheiro com isso aí. E geralmente quem pega esses animais e que leva para casa para fazer isso são alguns que se denominam protetores e outros que dizem que vão adotar. É isso. E aí é onde vem a minha pergunta para você. Quais são os critérios que vocês usam quando você divulga um animal para adoção? Você acompanha, você faz assinar termo? O que que vocês fazem de fato? Você que é um protetor bastante responsável com relação a isso. Olha, isso aí é muito complicado, porque eu vou te falar, a gente pode fazer a melhor entrevista, pode pedir para a pessoa assinar vários termos. Eu, quando eu adoto um animal, eu fico 3 meses direto para saber a adaptação do animal, para ver se o animal se adaptou. Porque às vezes a pessoa que adota o animal não se adaptou àquele local, em vez de ela devolver para o protetor, ela solta em outro lugar, entendeu? Então, isso é um cuidado que eu tenho, de ver se o animal se adaptou, pronto. Aí, de vez em quando, eu tenho hoje adoções que está há mais de 10 anos, a pessoa ainda fala comigo sobre É mesmo, o como animal. tá e tudo. E às vezes, quando Legal. está assim, a gente diz que a gente adota às vezes, mas muitos animais ficam na nossa
custódia junto com o tutor, porque faltou uma ração, esse mês eu não tenho, a gente vai lá mas é muito complicado porque a hora que você adota esse animal, então tu vai adotar vários animais, não tem como tu acompanhar todos os animais, vamos Que dizer, foram na adotados. Praça dos Gatos, desses 9 anos que eu vou fazer agora, Uhum. nós já tiramos mais de 1.200 animais ali, foram adotados. Agora, Nogueira, como é que tá esses 1.000 animais? Não dá para saber, é muito animal. Se eu começar a me preocupar tanto com esses animais que já foram adotados, eu não vou conseguir mais Não adotar, colocar para adoção os que estão lá, arrumar para adoção. entendi. Então, a maioria dos abrigos, a maioria faz o termo, faz tudo bonitinho, mas a gente Sempre tem riscos. sempre conta que algum daqueles animais vai voltar para a rua, né? Ou por descuido do tutor, ou por algum motivo ele não quis mais o animal. Então, a gente pode fazer todos os trâmites legais, certinho, mas Ainda sempre vai corre correr o risco risco. de esse animal ou sofrer ou voltar para a rua. Devolvido. Sempre vai correr esse Sempre. risco, não vai ter como vocês acompanharem. Se botar uma câmera escondida na casa de cada um. A única solução. Agora, em relação ao que tu falou, eles criaram uma rede aí muito grande para fazer esses vídeos, né? É um dos vídeos que Triste. valorizam muito ali. Eles têm gente que está ficando rica com esses É vídeos. triste demais isso E, aí. e pegando outro gancho teu aí, sobre as pessoas que usam a causa animal. Você viu algum político nesse 1 ano e meio falar de animais? Você Não, não. mas agora tem E bastante. agora tem, já. E tem pessoas promovendo político. Já muitos políticos me chamaram para conversar. Para fazer aliança. Eu só vou tá mostrando aquele cara que eu sei que teve algum tipo de ação dentro da causa animal. Entendeu? Um cara que nunca teve ação Você já nenhuma, puxa um histórico ali, eu não vou vê se chegar e vou dizer, olha, tá teve. aqui, esse aqui é o, Se ele é não o tem nenhum animal João. na casa dele, ele não sabe o que É, é proteger um animal, pode ter então, certeza. na última campanha para vereador, foi gente fazer vídeo lá na Praça dos Gatos, entendeu? Mostrando a praça. Cara, tá aí e teve pessoas que se reelegeram a vereador e tá lá a Praça dos Gatos lá esperando essa pessoa que foi lá. Nunca foi, não me levar pelo Nessa menos um grão eleição de para ração. deputado agora já está tendo alguns candidatos que já foram lá na Praça do Gato? Pelo que eu saiba, não. Eu ouvi outro dia falando que já teve, alguém É, isso que eu falando. te falar. Aí um rapaz que tá lá disse: olha, fizeram uma filmagem aqui. Um cara lá filmou. Ainda não olhei, porque eu bato Meu forte. Deus do céu. Se Aí faz mostrar, eu aquele bato. papel que tá indo lá, deixa a ração, que isso me adoece. Olha, a pessoa vai, leva a ração estrategicamente. A gente faz isso todo santo dia. Isso, todos isso. Sabe quando que eu resolvi gravar isso uma vez? Porque na minha residência lá em Anapurus, na minha porta, quando eu estou lá, eu costumo colocar água e comida todos os dias na calçada, porque o interior é muito quente. Então, esse período agora que começa Ixi, agora o sol quentão, os cachorro, gato, tudo passa muita sede de rua. E coloco ração ou comida mesmo de panela lá na porta para cachorro, para gato, aqueles que vierem da rua, fora os que tem dentro do nosso quintal que a gente cuida. E aí começou a ter implicância de alguns vizinhos se incomodam por você alimentar esses animais. Aí eu fico vendo assim, por que, que as pessoas se incomodam tanto em você fazer o bem? Porque você não está fazendo nada para eles, você está fazendo o bem para os animais, né, Nogueira? Então isso é uma coisa assim. E a gente, algumas vezes eu cheguei a filmar isso para colocar, não sei se chegou a ver, mas nessa época a gente não se seguia. Faz muito tempo isso já, né? E eu cheguei a gravar, dizendo assim, e eu ainda falo bem claro isso, eu estou gravando para incentivar você. isso. Aquela comida que sobra na sua panela pela noite, todo mundo jantou, sobrou carne, feijão, arroz, o que for, não jogue fora. Não custa nada você colocar numa vasilha descartável e coloque lá na sua calçada. Eu tenho certeza que vai passar na sua rua um cachorrinho faminto ou um gato faminto, porque animais de rua tem muitos. E eu sempre fiz isso. E algumas vezes eu divulguei para pedir que as pessoas fizessem o mesmo, para ser exemplo. Mas você sabia que dentro do meu carro todo dia anda ração? Eu comentei até com os amigos meus, vai ração, vai água, tá dentro do meu carro. Ali, inclusive, eu tenho para lhe entregar também para você levar lá para a Praça dos Gatos. E eu não tenho necessidade de ficar todo dia. Olha, estou botando aqui a ração para o gatinho que estava com fome. Estou botando aqui. Não, porque não é sobre isso. Quando a gente faz com amor, não é sobre isso. E agora a gente vai ver muita gente fazendo esse papel de ir botar uma ração e sair com a câmera atrás dele, ele botando a ração e um filmmaker atrás, gravando tudo, né? Isso é triste, porque depois, tchau. É duas coisas que eles usam muito na época
eleição é castração, eles começam a dar castração demais, dão castração, aí você já fica de olho. Quando um político que você não conhece começou a dar muito castração, isso aí Já quer se comecei a ver. beneficiar da causa de mal. Uhum. E dá ração para protetor. Ah, mas eles procuram abrigo. Procura abrigo, Na tá mesma ali. hora sabe o caminho dos É, abrigos. aí tem protetores muito sérios que não fazem vídeo. Ó, se você quiser me dar ração, receba, porque não é para você a ração, é pro gato. Receba. Então receba. Agora, gravar com essa pessoa, grave não, É entendeu? verdade. Então, se ele não quiser deixar, ainda faça um Não vídeo, ó. deixa. O cara aqui quis para me gravar, tá levando a ração de volta. Agora eu vou dar uma dica aqui, Liane, que Eu vai ia servir. gostar você fazendo isso. Ó, eu vou dar uma dica aqui muito importante para vocês, ó. Pois Vocês não. que alimentam animal de rua, ou que alimentam animais, sempre procuram um lugar, uma praça, um canto, Sim. porque parece que os animais, eles se comunicam. Você bota uma ração para um gato hoje aqui, aí ele só tá ele, aí no outro dia só tá ele. Já Aí daqui outro dia, ele já trouxe uma pessoa, disse, ó, rapaz, é o cheiro. tem uma comida ali para nós, vamos lá aí. Parece que É. eles se comunicam. Quando pensar que não, tá cheio de animais. Aí as pessoas começam a se incomodar, entendeu? Aí começam a criar aquele repúdio pelos aqueles Porque animais. começa a aumentar o número ali. Exatamente. Agora, quando tá numa praça, quando tá num lugar distante, fica melhor até para a pessoa alimentar e não criar esse tipo de problema para ela lá com a comunidade dela, na rua dela. Então, nem todo mundo gosta. Tem condomínios que me dá muito trabalho. Eu faço os vídeos direto para condomínio, Lene, dizendo, olha, a lei é isso. A minha frase hoje é proibido proibir. Proibir. E os Entendeu? condomínios são donos disso, de proibir Misericórdia. moradores a alimentar os Avisa. animais e botam os animais até para fora. É isso. Os condomínios precisam ser chamados, tá? Logo que você tiver o seu mandato, e eu também, nós vamos Vamos. trabalhar em Isso. prol disso e nós vamos acionar esses condomínios tudinho, pelo Tudinho. menos da nossa capital. A gente não consegue fazer do Brasil, vamos fazer do nosso estado, porque a gente precisa atuar pelo menos pelos animais do nosso estado. É triste essa questão de condomínios, tá? Eu já sofri com isso, eu conheço vários casos que Muitos. sofrem com isso. Não se pode ter um animal em paz dentro de um condomínio. É muito complicado, viu? É, eu já fui muito falar com o síndico. E a gente, muitos são muitos ignorantes mesmo, não querem nem ouvir. É porque esses gatos arranham o carro, Falta arranham. de amor. É Isso. só falta de A gente amor. vai com o protetor, explica para ele, ó, a partir de hoje o protetor vai colocar lá naquele canto o mais distante que tem de moto, de carro. Muitos vão com a gente, castam os animais, depois Sim, botam, a gente se coloca, os protetores se colocam, entendo, os protetores se colocam à disposição de ajudar qualquer de pessoa qualquer que tiver com forma. esse problema de condomínio, de Sim, animais de rua. A gente faz as propagandas lá do canal para doação, a gente coloca dentro das páginas dos protetores, das redes sociais, dos nossos grupos, então a gente ajuda. Só que falta essa conscientização. Por isso que eu bato muito nessa tecla de conscientização, porque quando a gente conscientiza, hoje muita gente me procura por quê? Porque a gente está solucionando os problemas. Você sim. vê os meus stories, eu quase não uso meus stories para mim. Não dá tempo nem de eu colocar stories meu. Tem dias que meu stories está com mais de 50 É pedindo. muito. E quem cuida, às vezes, da minha rede social diz, rapaz, não pode colocar muita coisa assim. Eu digo, meu irmão, não dá. Porque toda hora chega um e diz, rapaz, tu não colocou. Todo mundo tem prioridade. Aí, se eu não fizer, o pessoal reclama. Aí entra aquilo, Helene, que a gente fala, esse protetor não ajuda ninguém. Pode ver, Helene, o que o protetor ouve de não ajuda porque você ajudou 100 protetores no mês. Aí, um que você não consegue ajudar, uma pessoa, aí pronto. Não ajudou ninguém, Esse por um que político não você não presta, ajudou. né? Esse político, esse cara que aí só se dá de bem, Nogueira, entendeu? a Esse gente lado. vai aproveitar o nosso tempinho aqui para a gente até fazer alguns apelos. Isso. Antes de passar para a próxima pergunta com você, Leane, gostaria de fazer um apelo, aproveitar também o meu espaço para fazer um apelo para as pessoas que nos acompanham. E que esse apelo, o que eu vou fazer aqui, ele é quase que pessoal. Certo. Porque a gente que é protetor e a gente tem animais, a gente sofre muito nas mãos de pessoas que não gostam, simplesmente por não gostar
dos animais. Não é por nenhum motivo. Não é porque o animal vai na casa da pessoa, É. não é porque o animal te interrompe em nada, entra na tua. Não, é simplesmente eu resolvi que eu não gosto de animais e eu não gosto de ver nem na minha frente. Vi na minha frente um animal, pronto, me incomodou de tal forma que eu vou maltratar. Eu vou fazer o mal só porque eu vi o animal na minha frente. Gente, que mundo é esse? Eu estou falando aqui de uma forma indignada mesmo, porque eu tenho vivido coisas, Hum, visto, ouvido e presenciado coisas que têm me feito refletir que mundo que nós estamos vivendo de falta de amor, falta de humanidade, falta de sensibilidade é essa que nós estamos vivendo. Parece que o mundo. Eu ouvi uma frase outro dia, alguém me falou assim, Leane, mas nos últimos tempos, não sei se isso é bíblico, mas eu acho que não. Já se dizia que nos últimos tempos, as pessoas muito. O mal se tornaria mais mal e o bom se tornaria ainda mais bom. Eu não sei se é por isso que eu estou cada vez mais boa e eu vejo que o mal está cada vez mais pior. pior. Porque, gente, eu estou ficando surpresa com certas coisas que vêm É. acontecendo. Parece que pessoas que já eram ruins estão piores e pessoas que eram boas estão melhores. De fato, é isso que vem acontecendo. Então, o apelo que eu quero fazer para você que está me assistindo, que isso vá longe, chegue, inclusive nessas pessoas ruins, que às vezes a gente vê rostinho, Ah, sorriso, e a gente não vê o que está dentro do coração. A gente não sabe o que essa pessoa faz na rua, a gente não sabe o que essa pessoa faz dentro da sua casa com os animais que isso. tem em casa, a gente não sabe o que essa pessoa faz para uma criança, para um idoso, para outra pessoa, porque aquela pessoa que maltrata um animal, ela sim é capaz de maltratar outro ser indefeso, não é quem sabe se proteger. É. Ele só quer fazer o mal para quem não sabe se proteger. Quem não sabe se proteger é uma criança, é um deficiente Idoso. psicológico, é o idoso, é o enfermo. Então, que fique essa alerta aqui para quem tem animais em casa. Gente, por favor, se você adota um animal, se você resolveu adotar, adote com amor, dê carinho. Não adote para maltratar. Sabe por quê, Nogueira, que eu estou falando isso? Porque tudo que nós Tu fazemos nesta vida há retorno. torna. Se você faz o bem vai retornar para você. Pode ter certeza disso, porque se tem uma coisa que é certa nessa vida, chama-se lei do retorno. Se você faz o bem, planta as boas sementes, você vai colher os bons frutos. Você não planta tomate, vai colher cebola, você vai colher tomate. Então não tem essa de você fazer uma coisa e colher outra. Outra. Você vai colher o que você exatamente aquilo que você plantou. E se você fizer o mal, é óbvio que você vai colher também o mal. Uma hora vai aparecer alguém que vai fazer com você 3 vezes aquele Mas mal que é. você fez, ou alguém, ou a um animal, a qualquer coisa. Não persiga as pessoas, pare de perseguir quem protege os animais, pare de perseguir os protetores, pare de perseguir os animais simplesmente porque não gosta dos animais. Se isso não influencia na sua vida, deixe os animais em paz, deixe os protetores em paz. Parem de perseguir os protetores e os animais, já que não estão influenciando em nada na sua vida. Se lhe fizer o mal, tudo bem, vá numa delegacia, procure seus direitos. Mas se não está influenciando no seu dia a dia, na sua vida, nada, por favor, viva a sua vida e deixa do outro em paz. Para que tanta perseguição com os animais? Para que tantos maus tratos com os animais? Inclusive, a Bíblia diz, Nogueira, a Bíblia diz, uma passagem em Provérbios, que é que eu uso muito, que lá fala assim: cuide e alimente os seus animais e os seus dias serão multiplicados. Pô, por que que você não pensa pelo menos em você nessa hora? Isso. Ah, eu vou cuidar do animal porque meus dias vão ser multiplicados, vou viver melhor. Ou então não vou maltratar o animal porque assim Deus também não vai me castigar. Pense pelo menos em você. É, Né? Então eu queria só deixar essa reflexão aqui, fazer esse pedido para as pessoas refletirem sobre isso, sobre seres vivos. Eles são seres vivos, eles não são criações minhas, nem do Nogueira, nem dos demais protetores, não. Os animais são criações de Deus. É só isso a minha mensagem que eu queria pedir para as pessoas refletirem sobre isso, porque já está demais, né? vou pegar só um ganchinho teu, né? A Bíblia, ela tem o Provérbios, mas em Eclesiástico, Deuteronômio, Eclesiastes, várias ó, passagens Eclesiástico bíblicas. 3,19, Eclesiástico faz uma comparação do animal com o homem, quem quiser, Eclesiástico 3,19.
E o que eu gosto muito também Você quer citar a passagens? é Eclesiastes 3. Não, a frase, a mensagem que fala. Não, porque ele é grande, ele vai até o Sim. 22. Ah, faz o Ele, comparativo. ele diz qual, ele fala que o homem tem de melhor que o animal. Ele começa isso, Deus falando, entendeu? Sim. E vai explicando, assim como um morre, o outro também morre. Uhum. Então ele vai falando. E quem sabe para onde o homem vai e para onde o animal vai? É muito forte esse Não texto. sabemos, é É. verdade. E também lá em Salmos, o 36:6, que eu gosto muito, eu falo sempre esse versículo. No final desse versículo 6, do 36, do capítulo 36, versículo 6, diz: E Deus cuida dos homens e dos E dos animais. Ficou animais. bem fático Bem essa, né? enfático. O Deus cuida dos homens e animais. Eu vou te contar Mostra o aqui. quanto os animais são importantes para Deus, tanto quanto os homens. Exatamente. Eu vou te contar aqui uma coisa que aconteceu comigo lá em Litorânea. Eu vim com a Belinha, ela anda sem guia. Entendeu? E fica lá na litorânea. Então, quando ela foi passando por um casal, o cara muito bruto, né? Do nada, pai. Do Cachorro, nada, só a maldade. cadelinha lá, ele. Vai pra lá, vai, não sei o quê. Eu fiquei irritado com aquilo aí. Aí eu disse, Belinha, vem pra cá, tu tá toda vacinada, tu pode pegar uma doença desse rapaz aí. Ele ficou louco. Me xingou de tudo quanto é nome. Eu fui me embora com a minha cachorra. Não se bate tambor pra doido dançar. Eu fui me É embora. muito. Tá entendendo? Quem se Assim, incomodou com a cachorrinha foi ele. Ele do poderia ter ido nada, passar na rapaz. dele em paz e deixado ela lá na Foi. Eu disse, dela, minha né? filhinha tá toda vacinada. Vai pegar uma doença aí. Entendeu? Adorei, porque a doença da raiva, a doença Já do ódio. é do ódio, da É indiferença. verdade, isso é Entendeu? doença mesmo. Nogueira, depois de tantos anos convivendo, né, meu amigo, com a causa animal, com esse tipo de coisas ruins, eu sei que sempre tem um lado bom de tudo isso. Existe no final do dia aquele sentimento gratificante, né? Aquela sensação de, diante de todas as coisas difíceis, diante de tudo que eu passo durante o dia, correndo para um lado para outro, levando um gato, um cachorro para salvar a vida, alimentando, levando no veterinário, blá blá blá, enfrentando também a ignorância de muita gente. Mas no final do dia você bota a sua cabecinha no travesseiro e você descansa em paz, com aquele sentimento de missão cumprida que você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. Então, no final de tudo, é entre você e Deus, É. né, meu amigo? Então, eu queria que você passasse aqui pra gente o que que os animais, durante esse tempo todo, dentro da tua convivência, do teu dia a dia, das tuas lutas, o que que eles ensinam muito para você e para as pessoas sobre o amor, sobre a lealdade. Eu sempre digo, se todo mundo tivesse o amor que um cão tem, o mundo seria perfeito. Porque você vê que o amor do animal ele é incondicional. É Não verdade. adianta. Ele não quer saber se você é pobre, rico, branco, amarelo, negro, ele não quer saber de nada. Ele só quer estar ali contigo, dando aquele carinho. Então, para ele não importa. Então, é incondicional. Então, se você falou uma coisa assim, no final do dia, quando eu deito assim, tem dias que é muito triste para mim. Eu perdi animais, entendeu? Eu vi animal que foi cortado, vi animal que foi queimado, teve uma gatinha lá que foi horrível. Mas também eu tenho um lado que não me faz desistir. São os gatos, quando as pessoas me mandam os vídeos. Aquele gato praticamente já era um gato morto, acabado. Eu tenho um polar, que é um gato, que ficou muito lindo o gato. O tutor me mostra o vídeo dele brincando. Aquilo ali é que faz com que o protetor não desista da causa animal. Sim. Esses momentos de alegria nossa, esses momentos de a gente dizer, poxa, valeu a Deu pena cada certo. tempo que a gente Sim. gastou com esse animal. Deu um gatinho que estava ali, desse tamanho que chegou com um cordão umbilical. A gente fez um apelo, a pessoa pegou o animal e disse, olha, eu vou pegar, mas me ajuda. Aí a gente entra com as Sim. medicação, entra com... E hoje você vê o gatão deitado lá. Bem Aí, feliz. poxa, Isso aquilo é ali gratificante. poxa, aí você diz, bom, missão cumprida. E já se prepara para as outras batalhas, porque foi só uma batalha. A guerra, eu não sei se um dia a gente vai É ganhar essa guerra, verdade. mas Vamos cada sim. batalha ganha pra gente É uma é vitória. uma vitória e um incentivo para a gente continuar nesse trabalho. Mas não é fácil, porque eu sempre digo, uma das coisas que as pessoas não atentam, que a gente estava conversando e você pontuou muito bem, é o psicológico do protetor. Sim, inclusive eu tenho essa fala aqui Ela fala, sobre né? isso. Sim. Então deixa
para a gente falar quando Não, mas já é estiver. agora, Já é porque agora? é sobre isso que eu ia falar com você. Isso. A gente tá vendo, de fato, o cansaço é grande, tanto físico quanto psicológico. Eu conheço protetores que eles estão, assim, muito mesmo enfadados, já com a mente mesmo assim, cansada, estão adoecendo, Nogueira. E ao teu ponto de vista, o que é que a gente pode estar fazendo, o que é que a gente pode fazer para o que é que falta, na verdade, a pergunta é essa, o que é que falta de políticas públicas para melhorar a vida não só dos animais, mas também dos protetores. Que suporte essas pessoas precisam para ter uma qualidade de vida melhor, poder cuidar melhor dos animais? Lene, eu digo que falta tudo praticamente. Porque ó, o protetor ele é muito mal assistido pelo poder público em relação aos animais e em relação a ele mesmo. Porque o psicológico de um protetor fica detonado. Olha, eu vou te mandar um áudio que tu vai ver de um protetor dizendo para mim que, Nogueira, eu já pensei em suicídio. Porque tem vezes que não tem nem o que eu dar para esses animais aqui. Tu já viu como é a cabeça do protetor? Ver aquele animal ali com fome e ele não tem um grão de ração para dar, e ele já pediu para várias pessoas, e as pessoas não conseguem mais ajudar como ajudava Sim, antigamente. Antigamente a gente tinha bastante pessoas que doavam. Mas como aconteceu esses casos que você falou lá, de falsos protetores, as pessoas hoje elas já ficam um pouco mais arredia para fazer esse tipo de doação. E eu sempre digo, você que está doando, vai lá, olha o abrigo dessa pessoa que você está doando, olha o animal que está lá na clínica, pega o número da clínica, porque se você está doando e você não pode ir lá nem no abrigo da pessoa para ver como é que está sendo gasta essa doação de você, então errado também está você, sim, que está doando e não está procurando saber. Aí que eu digo, não está fiscalizando o teu dinheiro. Poxa, vai lá, vê lá, olha, está na clínica tal, e aí tem um animal de fulano de tal aí nessa clínica? Tem, e aí como é que está esse animal? Poxa, isso é um direito de você. Se você está fazendo essa doação, você tem um direito de saber como está aquele animal, como está aquele abrigo, e você sim. está dando a sua contribuição. E tem gente que diz, mas o protetor ou a protetora não deixa eu ver. Então pare de doar. Pô, se eu tô ajudando e eu não posso estar lá acompanhando, que eu posso até melhorar as condições desse animais. Quando eu chegar lá, ele vai ver, poxa, o cara aqui, eu dou R$ 100, mas meu Deus, o protetor aqui tem muito animal. Vou aumentar para R$ 300. Então, isso até ajuda, dá um impacto na pessoa, porque ninguém sabe o que o protetor passa. Sim. Ah, tem gente que diz assim mesmo, Liane, mas eu liguei para uma ONG ali, me trataram até mal, porque eu digo, aí me diz o nome da ONG, eu digo, essa ONG está com 120 animais. Você sabe o que é todo dia alimentar 120 animais? Você sabe o que é limpar? Vamos colocar aqui, merda de 120, 130, 80 animais todos os dias. Que ali, ó, É puxado, meu puxa, na amigo. Praça dos Gatos, todo dia a gente dá uma geral e tem que lavar, tem que Se não tiver deixar. um psicológico bom, viu? Como é que aguenta? Agora imagine você olhar um gato morrendo, sabe quantos gatos já vi só olhar morrendo que não dá nem tempo de De levar cuidar. para um veterinário, um resgate que a gente faz. Uma vez eu fui fazer um resgate dentro de um banheiro, de um banheiro que foi desativado, jogaram uma cadela lá. O que tu olhava era a barriga dela se mexer, era só bicheira. Oh, E era meu lá, Deus do ó, céu. já. Então a gente leva o animal daquele só para o que? Cancelar o sofrimento. Não tem mais o que Não tem fazer aquele mais o animal que tá todo. fazer. Ela só está respirando, acabou. Então ela vai entrar numa eutanásia. E o psicológico do protetor, que não pode salvar aquele animal. Uma vez me chamaram no Gueira, tem um pitbull que jogaram de cima de uma ponte, umas pedras. Cheguei lá, o animal já estava dando os últimos suspiros. A gente fica pensando, poxa, Jogaram, meu Deus do jogaram. céu. Como foi agonizante a morte daquele Pra quê, animal. viu? Aí você se Então, pergunta. deveria ter também uma política pública para amparar psicologicamente esses protetores, financeiramente, psicologicamente, entendeu? Por quê? Porque nós fazemos o que é de direito do poder público fazer. Quem tem que cuidar dos animais de rua é a prefeitura. A lei diz que é a prefeitura que tem que amparar esses animais. Agora, nem a ração, que é o básico de alimentação desses animais, a gente tem. Tu já pensou? Quantos, quantos o produtor gasta de ração? Um produtor que tem. Eu conheço uma protetora que tem 230 animais, já pensou? Essa protetora, para 230 230 para animais. alimentar todo dia esses animais, entendeu?
Então, é Sem a ajuda do complicado. poder público, só doações, é, Só, Nogueira? só doações e a maioria dos protetores, eu quero deixar bem claro, eu sou uma exceção de ser um protetor e ter uma vida diferente, trabalhar. São poucos protetores que fazem isso, que trabalham. A maioria são dedicação exclusiva. Eu conheço muitos protetores que a É dedicação é mesmo? exclusiva para os animais. Ela Meu não Deus do trabalha, céu. ela não estuda, entendeu? Ela não faz nada a não ser cuidar desses animais. Muitos protetores têm dedicação exclusiva à proteção animal. Então, poxa, se não tivesse um amparo, entendeu? Poxa, pega um CRAS desse, vamos colocar também, olha, a partir de agora a gente vai ter um psicólogo ou um terapeuta para atender protetores. Eu te digo que muitos protetores iam. Eu mesmo vou, porque eu faço terapia. Eu acho que há necessidade, Nogueira, que fica aqui essa dica aqui, vou até dar uma dica aqui, né? Mas eu espero que seja eu ou você que venhamos a fazer esse trabalho, porque a gente já tem noção do que a gente precisa, do que os nossos protetores precisam. A gente conhece essa realidade de verdade, diferente de outros que chegam agora no período de Isso. campanha para fazer mídia, né? E depois que ganharem não vão fazer nada. A gente já sabe que não vão fazer nada. Mas eu acho que uma das soluções para os protetores de animais seria ter um local, um centro de atenção para esses protetores. Lá ele poderia contar com todas essas especialidades, não somente o psicólogo, como outros atendimentos para a saúde física, para a integridade e também o suporte para aqueles animais que ela cuida. Para isso, a gente precisar de um projeto bem amplo para poder atender ambos, né? Atender tanto o protetor como atender. Ali ela vai se sentir acolhida. Eu penso num local assim. Essa aí, Eu sonho com um espaço assim. Que ali seja um local onde, Nogueira Protetor está com 200 animais. Oh, meu Deus, hoje faltou o remédio, hoje faltou a ração. Como é que eu vou fazer? Aí ele vai lembrar, tem o centro lá do animal tal, vai me dar esse suporte. Ele saber que ele tem um local que ele possa contar, porque é muito difícil a vida de um protetor. Hoje acabou a ração e agora não tem o dinheiro, não tem a ração. Ele vê aquele tanto de animais passando fome e ele não poder dar, porque eu já recebi mensagens assim, de partir o coração, a pessoa falando, hoje é eu não sei o que eu vou dar para os meus animais. Eu digo, não seja por isso, vai comprar pelo menos para hoje. E para a gente hoje, resolve aquela situação do hoje, mas sabe que amanhã vai precisar de novo, depois de amanhã de novo. Então precisa de políticas públicas voltadas para isso, de um projeto bem específico, assim como existe o SUS para os humanos, que exista um SUS para o protetor de animais, ali cuidando dos animais e dos protetores. Eu vejo que é um sonho assim, um pouco ousado, usado, grande, mas eu acho que é possível, porque tudo é possível. Para Deus, quando Deus permite, é possível. E também para um deputado federal, para um senador, entendeu? Pode destinar emendas para isso, Para isso, para só precisa ter o corajoso para criar o projeto, isso, correr atrás das emendas para para sustentar aquele sustentar espaço, aquele entendeu? espaço, porque tem muitos institutos, tem muitas Por que não ONGs. fazem, Nogueira? Esse tipo de projeto não existe. Por que que não fazem? Ó, no Maranhão, nós estamos muito atrasados. É a falta de interesse Eu mesmo. fui em Manaus, um deputado estadual e um vereador e destinam emendas direto para um projeto. Entendeu? Eu até conheci um dos projetos que são beneficiados, que é os Anjos de Rua lá de Manaus. Lindo o projeto, castrando animais assim, cuidando de animais. Então, falta aqui também essa conscientização das ONGs, dos institutos, Outra coisa correr que atrás. precisa são os abrigos. Precisa-se de abrigos públicos, mas não ser abrigo só para pegar, rebolar os animais É, lá e eles ficarem a mercê, sofrendo, como eu já vi. Parece que já teve aqui algum já, tipo de abrigo assim, e que lá os animais sofriam muito mais do que estando nas na ruas, que rua. conseguiam se alimentar na rua e sobreviver. E lá dentro parece que estavam morrendo, estava tendo descaso. Então, assim, não é sobre isso. Precisamos ter abrigos, inclusive para protetores que queiram estar lá dentro ajudando a cuidar, mas que esses protetores tenham um suporte, claro, né? Tenham ajuda, tanto financeira, psicológica, enfim, para que eles possam se dedicar. Mas eu sempre digo, Nogueira, que para cuidar de animais tem que ser quem ame os Quem animais. gosta, né? Não é quem vem, eu vou receber um salário, eu vou cuidar de animais porque vou receber salário. Você nunca vai cuidar com Com amor, amor. como uma pessoa que gosta realmente e protege e defende e entende que os animais são seres vivos e precisam de amor. Então eu acho que a gente precisa de
de abrigos públicos, que a gente não tem na nossa capital abrigo público. Já me perguntei várias vezes outro dia, vendo a pessoa pedindo socorro, não sabia para onde levar umas cachorrinhas que estavam sofrendo maus tratos e ela não podia levar para o abrigo dela, que já estava lotado. Eu É, digo, meu Deus do céu, até comentei com foi. você. Eu disse, nesses casos, não existe um abrigo em São Luís? Aí você me respondeu, não existe, Não Leane. Eu falei existe. assim, nenhumzinho, Não existe. nenhumzinho. Eu falei, gente, não pode, nós estamos numa capital, pelo amor de Deus, pelo menos um. Tantos deputados aí, tantos federais, estaduais, vereadores, todo mundo poderia pegar uma casinha dessas aí, formar, fazer um abrigo e ajudar a alimentar aquela casa na manutenção do dia a dia, como uma casa de apoio. Não existem várias casas de apoio para a Isso. gente, para o Aí, humano? para humanos, é. Uma casa de apoio para os animais, que a gente chama de abrigo. É, e seria mais correto uma casa de passagem, onde aquele animal ia entrar, Sim, ia ser tratado, ia ser cuidado. doado. Sim, até a doação, É, até conseguir a adoção, ele ficaria ali, lá, naquele lugar, lá. sim. Porque qual é o perigo do abrigo, né? O abrigo às vezes é um incentivador de abandono. Tem gente que Ah, se... já tenho um para cuidar, Sim, eu não quero mais, entendeu? Ele até, ó, eu sempre digo, tem gente, por que são jogados gatos lá na Praça dos Gatos? Porque sabe que tem uma pessoa que está sabe que vai ter alguém alimentando, cuidando. cuidando. Às vezes o cara, ele quer se desfazer do animal, mas ele de alguma forma, ele é pegado do animal. Ele não quer deixar esse animal na rua sofrendo. Aí se tiver um abrigo público, aí tu pode ter certeza que ele não vai pensar duas vezes em querer levar. Por isso que eu digo, se fizer uma casa de passagem, né? De só vai Sim. ficar, aí eu vou viajar, pode deixar aqui, não tem problema não. Porque uma coisa que acontece muito, é incrível, o mês de dezembro, né? Fim de Dezembro e ano. janeiro, é os meses que mais se abandona animal. É mesmo, Nogueira. É só É, porque vão viajar, não exatamente. quer nem Eu faço saber. vídeo direto dizendo, pessoal, olha o tanto de animais que está aqui. Meu Deus, Em janeiro, quando chega sério. lá na Praça dos Gatos, a gente dobra o número E de os gatos. bichinhos são tão... Sente, Entende? sofrem Aí quando essa tanto. pessoa chega de viagem, vai lá e adota mais um. Pega mais um e já vai Como se fazer. fossem descartáveis. Aí na hora que ele cansar, ele vai lá e joga pra Isso. rua de Mas se novo. tivesse um local para ele deixar e ele curtir as férias dele e depois ir buscar, aí E os bichinhos sofrem tanto, Nogueira, porque eles são muito cheios de amor, né? Se apegam aos seus tutores, aí sofrem com Poxa, isso aí. Liane, tu falou agora uma palavra-chave. O sofrimento psicológico do animal é muito grande. E a gente sente isso quando a gente chega lá na Praça dos Gatos e vê um animal. Ver o olhar triste A gente deles. sabe assim, eu já sei hoje quando o animal era bem cuidado. Assim, aquele animal que vivia no sofá, aquele animal que comia uma comida Dá pra boa, perceber. eles se isolam logo. Eles ficam isoladinhos, eles custam interagir, porque aquilo para eles Pra ele, ele nunca tudo viu é aquele novo. universo ali. Quando se pega um animal de rua e joga lá na. Ele é acostumado com a rua. Ele fica bandoleiro, não demora muito, ele tá querendo mandar lá Ele não sabe nem o que é a casa de conforto, né? ele já quer criar até a própria facção dele se deixar. Ele já chega lá mandando um pedaço, entendeu? Agora, quando é um animal Oh, que meu passou um Deus. tempo recebendo carinho, ele é todo Eu me arredio. pergunto tanto isso. Por que a pessoa adota o animal, ele chega a dar o amor, eu digo falso amor, né? Porque se fosse um amor verdadeiro, ele nunca iria abandonar. Ele cuida dentro de casa, o animal às vezes até dorme na própria cama do Isso, tutor, no no sofá. sofá. É bem cuidado. Eu vi uma foto ontem de alguém assim, que a menina falou assim: o tutor cansou, não quer mais, está para adoção. Um gato que você olha e se pergunta: tem foto do gato em cima do sofá, Tem, tem ele na cama, tem na janelinha com rede de proteção e tudo. Aí eu me perguntei para a pessoa: mas o que foi? A pessoa sofreu um problema psicológico, surtou, tá com uma doença muito grave, não pode mais cuidar do animal? Alguma coisa muito grave aconteceu com essa pessoa, porque não parece assim que bate uma coisa com a outra. Um animal que parece ser tão cuidado, de repente a pessoa deixou de amar, do nada. nada, Então, isso é uma incrível, né? coisa incrível que não dá para entender. Eu acho que são problemas psicológicos a se tratar nessas pessoas, porque isso não é normal. Outra coisa que nós temos um problema muito sério aqui no nosso estado são chamados os acumuladores, que também dá trabalho demais para os protetores. É uma linha muito fina, finíssima, entre proteção e acumulação de animal. Então, hoje, às vezes, ó, eu fui falar com o pessoal do Ministério Público, só para tu ter uma ideia. A última vez que eles conversaram comigo, 1.200 animais estão nessa situação que eu vou falar agora. De pessoas que têm um apartamento com 30 animais, apartamento, eu estou falando casa, com 30 gatos, acumulador. Aí o pessoal começa, do condomínio, começa a processar a pessoa não consegue mais aguentar a pressão, aí chama pra gente. Nogueira,
Aí a gente aciona o Ministério Público. Muitas vezes aciona o Ministério Público. Nós tivemos casos aí de pessoas que tiveram 70 animais e passava fome eles, os animais. Nós tivemos casos que um animal comia outro Mas aí já é uma questão psicológica, né? tá Um entendendo? problema psicológico, É, né? então tem que tomar muito cuidado. Por isso que essa ideia é muito boa da gente colocar nesse centro de atendimento, Sim. entendeu? Para esse tipo de pessoa, porque ele vai virar um acumulador. Porque eu não quero mais, como a gente sabe que é um acumulador é você. Eu vou lá, a pessoa me chama, tem 50 animais. Aí eu olho 5 animais que dá para doar rapidinho. Eu digo, esses 5 aqui, se eu colocar, é bonito, os Aham. animais tão bom, vai doar. Não, esse animal aqui é animal que eu amo demais, esse animal. Não quer Não queira desvincular. nem pensar. Escolhe 8. Aí tu É diz, mesmo? aquele frajolinho ali também. Não, Também. aqui tem uma história comigo muito linda. Não, não. Cada um tem uma Tu tá entendendo? história, né? Eu já levei um animal para doar de uma acumuladora e tive que devolver para ela que eu não tinha mais. Nem eu e nem a tutora que estava com o animal aguentou de tanta pressão Dela, dela. sofrendo. Ai, eu não estou mais nem levantando da cama por falta desse animal. Com 30 Sendo que animais lá. tinha, ô Nogueira, então aí é a questão psicológica mesmo, É, literalmente. é que eu te falo, são os chamados acumuladores. E quando eles vêm a não dar mais conta, entendeu? O filho chega lá e expulsa os animais. Já teve casos que a gente foi ver, o cara jogou 13 gatos na rua. A gente não sabe nem que destino desses gatos. Foi mesmo. Foi, por quê? Porque E aí viraram animais de a rua. mãe adoeceu, não pôde mais dar o que dava para os animais, o filho chegou para cuidar, E o filho simplesmente jogou fora os jogou os animais, animais fora, descartou como se descartou se fosse. fosse, entendeu? Você receberam alguma denúncia? Ele foi denunciado? Recebemos, a E gente. aconteceu o que com ele? Ele disse que menino, é que eu digo, Nessas horas a justiça tem alguma brecha para proteger o animal que ele fez isso? tem, mas quando chegar lá e diz, não, eu deixei a porta aberta por um instante, esses animais fugiram, aí vai dizer o quê? Que ele não fez? Que Tem como provar que foi proposital. não tem, entendeu? Nogueira, meu querido, a gente está aí com um tempinho Ô, mas falando sobre uma causa tão é gostoso importante. demais falar da causa animal, né? É gostoso e ao mesmo tempo eu vejo assim como um desafio muito Muito grande. grande. Eu vejo como uma causa que a gente precisa falar muito. Muito. Isso é tão importante quanto a nossa vida. As É, pessoas aqui não entendem, de fato, a importância da gente proteger e defender os nossos animais. Eu sempre vejo os nossos animais como seres muito especiais e tão importantes quanto os humanos. E às vezes eu costumo dizer mais: os animais são melhores do que muitos humanos. E isso é fato, meu amigo, isso é fato. Diante de como a nossa humanidade vive, fazendo mal um para o outro, prejudicando um ao outro, sei lá, cometendo assim coisas terríveis uns contra os outros, por poder, seja por que for, e os animais ali trazendo bem, trazendo amor, sendo fiéis, sendo leais. Os cães, como você falou, é o animal, é o amigo mais leal e mais sim. fiel que tem. Então, assim, comparado a algumas pessoas, né, claro, muitos animais são muito São, é. melhores, são criações do nosso Deus, e eu acho que eles são tão importantes quanto as pessoas que a gente também tem que dar amor, tem que cuidar, tem que proteger, que as pessoas. E o meu sonho mesmo, no meu coração hoje, sabe o que é que é? É que as pessoas venham ter consciência disso. É o meu grande sonho. Todo dia eu peço para Deus isso. Meu Deus, toque no coração das pessoas. Meu Deus, façam que as pessoas parem de ser más. Façam com que as pessoas parem de maltratar esses animais gratuitamente, só porque não gostam, porque topam no meio do caminho. Senhor, muda o coração dessas pessoas. É porque só Deus, para mudar o coração das pessoas, nós não vamos conseguir mudar o coração das pessoas. A maldade está dentro do coração das pessoas. Só Deus vai conseguir fazer isso, né, Nogueira? É, E aí, Nogueira, você está pré-candidato a deputado federal. Eu quero finalizar esse podcast aqui, esse bate-papo com você, perguntando para você, como chegando lá como deputado federal, essa será a sua principal bandeira, a sua principal causa? eu vou inverter o que tu falou, né? Quem maltrata animal, maltrata pessoas. Aí vamos lá. Quem cuida de animais, cuida de pessoas. A pessoa Cuida diz, de mas pessoas. o Nogueira só fala de animais. Mas você pode ter certeza que eu tenho um amor muito grande também pelas pessoas. Então, é o inverso. E a gente tocar só um assunto aqui que a gente não pautou, que eu também esqueci, é sobre saúde pública. A causa animal também Também é está saúde relacionada à pública. saúde pública. Vocês veem que a maioria
das coisas que acontecem, primeiro bate nos animais para depois a sociedade ficar sabendo. Teve agora, acho que foi em Recife, várias tartarugas morrendo, olha só, mostrando as tartarugas morrendo. Então, alguma coisa está de errado. Se começou a matar animal, a mesma coisa os macacos, quando começaram a morrer. Sim. Então, quando alguma coisa desequilibra aquilo ali, a natureza e os animais são os primeiros. Afeta os humanos também. Já já os humanos vão sentir aquele desequilíbrio, entendeu? Não demora muito. Aí descobriram que era um vazamento de um produto químico de uma indústria. Na Então água. você vê, entendeu? Tu já viu se os animais não mostrassem logo para eles que alguma coisa estava errada, eles foram atrás. Por quê? Porque estavam morrendo muitos animais. Foi preciso os próprios animais para salvar os humanos, Para porque foi salvar os. através deles que eles ficaram sabendo, né? Entendeu? Vamos ver, um gato que está com os protricoses, se ele não for cuidado, entendeu? Ele vai transmitir Transmitir. para outros animais e, como é uma zoonose, vai transmitir para o ser humano. Pois é, Entendeu? então é sobre isso, né, Nogueira? É É sobre sobre isso. cuidar de A causa. animais e de pessoas. Uma coisa está ligada à outra. Exatamente. Por isso que eu digo, quem cuida de animais, eu sei que, ó, você tem um amor muito grande para as pessoas. Tu vê as pessoas diferente, porque quem cuida de animais tem um olhar totalmente diferente. Carinhoso pelas Tem pessoas. demais. Dificilmente tu vai olhar uma pessoa que cuida de animais, a não ser, como eu te digo, que ela já seja uma acumuladora, que já tem um Sim. problema psicológico por causa do tempo que ela passou e transferiu aquilo para os animais e não consegue mais ter noção do que está fazendo e que não está. É uma pessoa que não quer conversar contigo, uma pessoa que. Mas a maioria dos protetores que eu conheço são de corações de ouro. Que coisa boa. Nogueira, meu querido, se a gente tivesse mais tempo aqui, seria o dia todo a gente falando sobre proteção e defesa dos nossos animais. Mas, como se trata de um podcast, de um programa, a gente tem tempo para Tá certo. finalizar. Mas eu gostaria de saber que mensagem o Nogueira, protetor, né? Nogueira também pré-candidato a deputado federal. Você está hoje no nosso quadro Amigo Pet, porque você é um amigo dos animais, um protetor dos animais. Mas você também está no nosso quadro político, porque você também é ligado à política, e eu entendo que você quer usar a política para poder fazer um trabalho melhor, não só para os animais, como também para as pessoas, que foi o que você acabou de explanar aqui para a gente. Mas hoje, especificamente, ou você gostaria de deixar uma mensagem especial para protetores, para amigos da causa e para a sociedade em geral aqui de São Luís e do estado do Maranhão? Fica à vontade. Eu digo para os protetores, não desistam, que eles só contam conosco. Nós somos a voz dos animais. Para as pessoas, se não for ajudar um animal, não maltrate. Se não for ajudar um protetor, não atrapalhe. Que é o que acontece a pessoa alimentar um animal e a pessoa chegar lá e jogar as vasilhas fora. E como político, o que eu puder fazer para minimizar o sofrimento desses animais, vocês podem contar comigo que e vou estar aberto a todas as sugestões. Aqui a gente veio Sim. de algumas sugestões aqui que eu gostei muito. Então, é para isso que um político serve, para ouvir e colocar em prática a voz do povo, que hoje a gente não vê isso. Você vê os políticos só ouvindo a voz deles mesmos. Criando projetos que na cabeça deles é só para ganhar eleição, mas eles não procuram saber de fato qual é a necessidade real para fazer projeto certo, porque eu sempre digo, uma coisa é eu dizer que vou trazer um avião para Isso. dentro de uma floresta ali, de um sítio de uma coisa. Outra coisa é eu ver se aquele sítio comporta aquele avião. Então você tem que ter projetos Projetos reais, reais né, e e sustentáveis, né? eficazes. Que realmente teve um vereador uma vez que fez um projeto e eu falei desse projeto de cara, é muito complicado o teu projeto. Ele disse, olha, todo animal que chegar debilitado, o animal que chegar com fratura nos ossos, é obrigado o veterinário a chamar a polícia, né, para Para investigar verificar. de onde veio aquele É, caso. não, o projeto até que, como eu te falei, agora quem é que vai fazer essa fiscalização? E como é que fica o caso dos protetores? Porque nós só levamos animais detonados. E como é que fica a gente? Toda vez que a gente for levar um animal, a gente vai ter que responder um Vai processo. ter que ir lá e Entendeu? aí É, justificar de onde de veio, onde por veio, que por que que veio. veio. Aí vocês têm que procurar saber de onde partiu tudo. Então o projeto ele tem que ser feito, mas ele tem que ser analisado para que ele realmente saia do papel e saia para ajudar e às É vezes verdade, não não atrapalhar. atrapalhar. Mas aí esse projeto ele é muito importante porque, de certa forma, pode se chegar no autor No do autor do crime. crime. Porém, tem que haver aí algumas outras.
E algumas observações, né? Tem que fazer umas ressalvas, abrir Ressalvas, umas outras abas aí nesse projeto para poder deixar o protetor, de certa forma, né, protegido, porque ele protegido. é protetor dos animais, ele também precisa estar protegido. Nogueira, meu querido, foi um prazer tão grande que Poxa, você não faz noção de como foi bom bater esse papo com você. Conversamos aqui mais de uma hora oi, sobre passou uma rápido. causa, e isso vai quase uma hora e meia, sobre uma causa muito especial Meu para mim, para Deus. você e para muita gente que entende o significado da proteção animal, o amor verdadeiro aos animais. E eu acredito que, sim, independente de amar ou não os animais, trata-se do bom senso, trata-se da humanidade, trata-se da gente viver numa sociedade justa, numa sociedade igualitária, numa sociedade que seja, que tenha paz para todos nós, tanto para os humanos quanto para os animais. Não precisa agressão, não precisa ser ruim porque você não gosta. Acho que o importante é todo mundo viver em paz, todo mundo viver em harmonia, que é isso que a nossa sociedade Precisa. precisa, é isso que nós estamos precisando no nosso dia a dia, independente do que você defende, do que eu defendo, cada um respeitar o que o outro defende, respeitar o próximo. E respeitar o próximo não é só pessoas, é respeitar tudo que está à Tudo. sua volta. É respeitar a criança, respeitar idoso, respeitar os animais. A gente vê, vou puxar um gancho aqui rápido antes de encerrar sobre a Copa. A Copa, a gente não falou sobre isso. A Ah, Copa, é gente, pelo amor isso. de Deus, Hoje parem de mesmo, colocar foguetes, parem de colocar, de gritar. Olha, os meus pets, eles ficam, me olham de um jeito que eu fico com dó deles. Aí eu saio fazendo carinho em cada muito um. Calma, assustado. calma, não é nada. Eu fico conversando com eles, né? Mas é. Calma, não é nada como se fosse. Eu tenho que conversar porque eles vão me ouvir, eles entendem a minha mensagem. Eles podem não entender o que eu estou falando, mas eles entendem que eu estou acalmando. Então, gente, por favor, diminua os gritos para que aquele horror de grito e batida de panela nas suas sacadas, na sua casa. É, Pense que não é só sobre animais, é sobre idosos, é sobre enfermos, é sobre crianças autistas. isso. E as crianças autistas sofrem Sofre muito, muito. muito, muito com esses gritos exorbitantes, que não precisam, vamos comemorar, vamos, ganhou, que bom. Ó, Mas não precisa ir pra sacada gritar, minha gente, e buzinar, e bater panela, e não sei o quê. Assusta. Eu acho que tudo tem que haver equilíbrio nessa vida. Tudo em exagero não faz bem, então vamos pensar sobre isso, né, Nogueira? conscientização. Conscientização. É, ontem mesmo, na hora do jogo, eu recebi uma Pra mensagem já. quê? A gata da vizinha acabou de morrer. O Brasil marcou o gol, tocaram o foguete, a gata se assustou e foi pro meio da rua, pronto. Meu Foi fatal. Deus. Aí Aí hoje de manhã eu já recebo de um cachorro que infartou no interior. Foi tanto foguete, então eu não sei porque não há necessidade eu não sei porque ainda disso. permite esses fogos de artifício, como você falou. Não é só o animal, as pessoas também Pessoas. sofrem muito com, Eu já com vi vídeos de crianças autistas tremendo, tre- tremendo, tremendo. chorando, só pedindo socorro, suplicando, e o pai e a mãe tendo que acalmar. E os animais infartam. Tem muitos Faz. cachorros, cães, gatos, outros pulam pela sacada e morrem. Morre, faz. Pula, porque se não tiver a tela de Até ela vai. proteção, ele vai embora ali. Outros fogem para a rua perdido, desnorteado. Gente, é tanto mal que causa que vocês não têm noção do mal que vocês causam. Quem gosta disso causa muito mal. Fica aqui o nosso apelo para vocês, pelo amor de Deus, antes de soltar um foguete, pense no que você pode estar causando de mal, não só para animais, mas para as crianças, para os idosos, para as crianças autistas, principalmente também. Também ela Por favor, sofre. reflitam sobre isso, conscientização e mais amor ao próximo, por favor. Nogueira, meu querido, foi um prazer, muito Pode contar obrigada. sempre comigo aqui, viu? Vou Muito estar aqui à obrigada. disposição. Você é 10, Precisou, viu? um dia vai lá conhecer. Vou fazer um convite especial aqui, ao Pronto, vivo com ela. pronto, faz aí. Vai lá na Praça dos Gatos para você conhecer um pouco do nosso trabalho, Vou para você irei. conhecer alguns gatos que já estão há Só mais irei, de. eu irei porque você está convidando. Não vou para lá para fazer mídia Não, de é campanha. convite É meu. convite do Nogueira. Fique bem Isso, claro, viu, gente? De quem cuida de lá do espaço, exatamente. tá? Então, você vai lá e vai conhecer gatos que têm 8 anos lá, ali naquele local ali, Oh, umas meu gatinhas bem Deus. baqueadinhas já, mas Nós estão vamos lá. conseguir um local bem legal para eles um dia, para Em eles nome de terem uma vida Jesus. melhor. Mas mesmo que não seja a adoção, é sobre isso que eu falo. Às vezes não encontra, às vezes Isso. fica velhinho, não encontra adoção. Mas quem sabe um dia a gente consiga esses lares assim, que a gente não vai chamar de abrigo, mas uns lares que Vai. venha dar amor para esses gatos que nunca conseguiram adoções, né, Nogueira? É. Nunca vamos desistir dos nossos sonhos, Não. né? Então vamos finalizar, gente, o nosso
podcast de hoje, mais um episódio. Hoje nós tivemos essa entrevista aqui abençoada, maravilhosa, falando sobre uma causa muito importante, que é a causa animal, no quadro Amigo Pet, com o nosso querido Nogueira, que é protetor dos animais, muito conhecido aqui em São Luís, né? E também ele é pré-candidato a deputado federal pelo Avante. Então, quer usar a política, utilizar da política como ferramenta para poder fazer muito mais, porque já ajuda aí há mais de 20 anos, 30 é, Nogueira? Ah, mais de 20 anos. Mais É de com 20 você. anos É. que ele cuida dos animais e ele quer essa oportunidade para poder fazer muito mais e para poder também ajudar as pessoas, como ele falou. Então, muito obrigada a todos vocês que assistiram o nosso podcast até o fim, né? Que Deus abençoe a cada um. E eu quero aproveitar para agradecer também aos nossos apoiadores, aos nossos parceiros que estão aqui nessa tela, né? Aqui o Viva Estúdios, inclusive hoje, né? É o finalzinho da nossa temporada do Café com Leane Lago, podcast. A gente teve um período curto, né? Porque todo mundo sabe aí da minha caminhada, trabalhando, Ah, e agora vim, estreiei esse podcast, porque eu falei assim, é uma coisa que eu amo fazer, mas eu também estou pré-candidata, e aí eu tenho prazo para finalizar as gravações, e hoje é o meu último programa do podcast dessa temporada. Vamos retornar aí após as eleições, e eu quero agradecer a vocês que estiveram acompanhando o podcast até aqui. Agradecer aos entrevistados que passaram por aqui durante esse mês de junho. Agradecer ao Viva Estúdios, esse espaço aqui que me acolheu. Sou muito grata por isso. A Silvia, ao Vitor, todo mundo que contribuiu aqui com a gente nos dias de gravação, todos os meus amigos que estiveram aqui presentes ajudando, contribuindo. Agradecer ao parceiro Compasso Aldó, agradecer à La Casa de Pizza, a Gráfica Certa, todos que aqui estiveram como parceiros do Café com Leane Lago durante toda essa nossa trajetória. O Café com Leane Lago é um programa de TV desde 2020 e agora, né, estou fazendo a experiência com podcast. Gostei demais da experiência, vamos retornar. E muito obrigada, Viva Estúdios, obrigada, Silvia, Vitor, pelo acolhimento, pelo carinho, pela paciência. E fica aqui essa dica também para quem está procurando o estúdio, né, para gravar, seja o seu programa, seja o seu bate-papo político, seja da sua clínica, seja sobre sua empresa. Esse espaço aqui eu indico muito, a gente se sente muito bem, a gente se sente muito confortável, muito agradável. Eu gostei demais, realmente, de fazer essa parceria com o Viva Estúdios e vamos continuar essa parceria com certeza. Então, muito obrigada a cada um de vocês e continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, que logo em breve nós vamos estar trazendo aí muita coisa boa também. Um beijo para todo mundo.